Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Como é que foi que Donald Trump passou de um empresário para celebridade pública para então se transformar em presidente dos Estados Unidos? Donald Trump é uma das figuras mais controversas dos Estados Unidos e não apenas no campo da política. Antes de se tornar o 45º e agora 47º presidente dos Estados Unidos, ele percorreu uma jornada particular que envolve negócios, entretenimento e polêmica. Nesse vídeo eu vou tratar um pouco desse percurso, tentando entender como é que foi que o Donald Trump se envolveu com a política, desde suas primeiras aparições públicas até a sua eleição de 2016. Se você achou interessante o tema do vídeo, eu já vou pedir para você deixar um like e se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar o conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Considere também se transformar em um membro apoiador aqui do canal. O membro apoiador do canal tem uma série de vantagens. Ele assiste ao vídeo com antecedência, tem acesso a conteúdos exclusivos, participa de sorteios de livros que acontecem mensalmente e muitas outras vantagens. E tudo isso por menos, bem menos de $1. Ficou interessado? É só clicar no botão tornar-se membros e venha fazer parte dessa comunidade do canal do Sorrilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Donald John Trump nasceu em 1946 no Queens, em Nova York. Filho de Fred Trump, um bem-sucedido corretor de imóveis e um incorporador de negócios imobiliários, Trump seguiu o caminho do pai nos negócios. Na sua adolescência, ele teve problemas na escola, principalmente por conta do seu comportamento. E por causa disso, os seus pais resolveram matriculá-lo em uma escola militar, na tentativa de discipliná-lo e canalizar sua energia. Saindo da escola militar em 1964, ele se matriculou na Universidade Fordham. 2 anos depois, ele transferiu a sua matrícula para o Wharton School, uma faculdade de administração da Universidade da Pensilvânia. Lá ele se formou em 1968, terminando a faculdade com bacharelado em economia. Foi então que ele se juntou aos negócios da família, focando inicialmente na construção de casas populares tanto no Brooklyn quanto no Queens. No entanto, antes de se transformar em um magnata em Manhattan, a construção das casas populares em Brooklyn e no Queens seriam alvos de uma investigação do Departamento de Justiça Federal dos Estados Unidos. Eles foram acusados de não alugar casas para pessoas negras, o que feria a Lei dos Direitos Civis de Moradia Justa, que foi assinada em 1968 por Lyndon Johnson. Embora o caso tenha sido resolvido fora dos tribunais por meio de um acordo extrajudicial assinado em 1975, esse evento ajudou a moldar essa reputação controversa que o Donald Trump carregaria para o resto da sua vida. Essa fase de um jovem problemático para um economista formado começa a se transformar num polêmico empresário bem-sucedido no setor da construção, foi marcada por muito desafio e pelo seu desejo de expandir os seus negócios. Fato que culminaria com a construção da sua obra mais ambiciosa, a Trump Tower, no coração de Manhattan, em 1983. O lançamento do seu novo empreendimento chamou a atenção da imprensa, que não demorou a taxá-lo como um empresário bem-sucedido, mas também foi responsável por atrair os seus primeiros críticos, que apontavam para suas estratégias de financiamento agressivo e do uso de muito marketing e pouca entrega. De qualquer maneira, nos anos 80, o Donald Trump já despontava como uma celebridade e passou a se transformar em figurinha carimbada na mídia norte-americana. Com uma personalidade extravagante e gosto por ostentação, até hoje, né? Ele ganhou destaque em programas de televisão, no rádio e nos jornais. Um dos exemplos disso foi justamente o programa Lifestyle of the Rich and Famous, bastante conhecido por expor as mansões das celebridades de Hollywood. Entre as celebridades, uma das mansões exibidas foi justamente a de Donald Trump, reforçando-o como ícone do luxo, do sucesso financeiro e o aproximando de um público mais amplo que ainda não o conhecia. Como bom marqueteiro que era, além das suas aparições em programas de luxo e ostentação,
eleição, ele aproveitou esse reconhecimento midiático para lançar o seu famoso livro The Art of the Deal, em 1987. O livro se tornou rapidamente um best-seller e confirmou aquilo que todo mundo pensava, que Donald Trump se tratava de um grande negociador, alguém capaz de fazer ótimos negócios e também de estar sempre um passo à frente em suas negociações. Claro que os críticos também aproveitaram para questionar a veracidade das histórias que ele contava nesse livro. You are fake news. Total fake news. Apesar das críticas dos invejosos, Trump havia se convertido inegavelmente em uma espécie de showman, alguém que sabia como ninguém atrair aos holofotes, uma habilidade que ele usaria amplamente em seu futuro político. E foi justamente em 1987, aproveitando o sucesso do seu livro, que o Donald Trump cogitou pela primeira vez lançar a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos. Ele chegou até mesmo a fazer uma visita em New Hampshire, que é visto por muitos como o pontapé inicial das campanhas políticas nos Estados Unidos, pois é lá onde acontece o primeiro evento de primárias para o Partido Republicano e o Partido Democrata. Iowa discorda, eu sei. Is it true that you're going to go to New Hampshire in October at the invitation of Mike Dunbar, who's heading a group called Draft Donald Trump? Well, I was asked about 3 or 4 weeks ago whether or not, by a very good friend of mine, whether or not I'd go to New Hampshire. That's turned out to be now a much bigger deal than I had ever anticipated, and perhaps, I don't know, I am going. I've made the commitment to go. I made the commitment about 3 weeks ago, and I will go, yes. You will go, even though you realize now, in just stepping foot in that state, people are going to presume things. Agora, de qualquer maneira, a relação do Donald Trump com a política foi mais ou menos que natural. Alguém que lida com um setor imobiliário numa cidade como Nova York, invariavelmente tinha encontros com políticos e se tornava uma pessoa bastante influente na sua comunidade. Fato que fez com que, já na década de 70, ele fosse um bom doador para campanhas, tanto de republicanos quanto de democratas. Segundo ele, esse era um recurso que qualquer empreendedor de Nova York deveria lançar mão. Agora, essa superexposição na mídia fez com que ele fosse chamado a comentar sobre assuntos relacionados à política. Certa vez, comentando sobre a Guerra Fria e sobre o projeto de desarmamento nuclear, ele se gabou de ser uma pessoa que tem a capacidade de aprender tudo, sobre tudo, rapidamente, e que, se fosse chamado para conversar com a União Soviética sobre o assunto, bastaria apenas 1 hora para que ele compreendesse o essencial sobre mísseis e armamentos. Justamente por isso, ele acreditava que pudesse ser um ótimo negociador nos tratados de desarmamento nuclear. Trump has said quite seriously that he's a good enough bargainer to negotiate a nuclear disarmament treaty with the Russians. Porém, foi justamente no escândalo Monica Lewinsky envolvendo o presidente Bill Clinton que Trump foi alçado pela mídia como um comentarista de política. Uma vez que ele era reconhecidamente um playboy que vivia na alta sociedade e bastante conhecido por conta dos seus relacionamentos amorosos, ele foi alçado à categoria de comentarista do escândalo sexual envolvendo o presidente. E os comentários que o Trump fez na época são praticamente impublicáveis. Ele chegou inclusive a se demonstrar decepcionado com Bill Clinton, dizendo que as mulheres que ele se envolvia eram muito feias e que, se fosse para se aventurar fora do matrimônio, ele deveria fazer isso com uma supermodelo, que é como ele fazia. E não é um exagero dizer que essa exposição durante o escândalo Monica Lewinsky tornou o Donald Trump numa voz influente no meio da política, fazendo com que ele fosse visto como algo além de um empresário, um magnata do setor imobiliário. Afinal de contas, ele sempre teve essa habilidade de explorar polêmicas para manter seu nome em evidência, o que de fato aumentava sua relevância na esfera pública. Isso é tão verdade que ele chegou a lançar o seu nome para concorrer à presidência no ano 2000. A sua candidatura não se daria por nenhum dos grandes partidos naquele momento, mas pelo Partido Reformista, como uma espécie de candidato independente. Ele chegou até mesmo a lançar um livro chamado The America We Deserve e propôs medidas como imposto sobre patrimônios para eliminar o déficit fiscal. E como forma de aumentar o burburinho em torno do seu nome, ele chegou inclusive a lançar um site de campanha, o Donald2000.org, que serviria como uma espécie de contato entre ele e seus apoiadores políticos, na tentativa de impulsionar a sua mensagem e a sua candidatura. Apesar desses esforços, a sua campanha não decolou e ele desistiu dessa empreitada. Para muitos, ali foi uma espécie de ensaio, algo como um termômetro para medir a temperatura da sua popularidade
política, para além da imagem de celebridade. Agora, se Donald Trump já era uma figura bastante conhecida, com participação em filmes como Esqueceram de Mim em Nova York, o famoso Esqueceram de Mim 2, e menções em tantas outras séries, participação em luta livre, entre outros, a sua popularidade de fato deu uma guinada a partir de 2004 com o lançamento do reality show O Aprendiz. Nesse programa, que ganhou uma versão aqui no Brasil, que foi feita pelo Roberto Justus e também pelo João Dória, basicamente se desenvolvia uma espécie de recrutamento para saber quem seria o próximo contratado para trabalhar junto às empresas de Donald Trump. Assim, os candidatos tinham que fazer provas em que eles simulavam desafios que estavam relacionados a negócios no campo do empreendimento. No programa, o Trump encarnava a figura de um empresário rígido e implacável, marcado pelo seu famoso bordão: "You are fired!" Você está demitido. You're fired. Agora, o que poucos sabem é que nesse momento da vida de Donald Trump, ele se encontrava em uma crise financeira e empresarial. Vários de seus negócios tinham dado errado e até mesmo a sua credibilidade estava em risco. O próprio produtor do programa conta que quando ele foi visitar o Donald Trump para convidá-lo a se juntar ao show, ele ficou surpreso com as mobílias antigas, o carpete velho e o cheiro de mofo que era presente no escritório do Donald Trump, que ficava localizado justamente no centro de Manhattan, na Trump Tower. Justamente por conta disso, eles achavam que aquele escritório não condizia com a imagem de um executivo bem-sucedido. E por conta disso, no quarto andar daquele edifício foi construído um cenário que representava tanto o escritório luxuoso do Donald Trump quanto uma sala de reuniões amedrontadora. E tudo isso foi contado na recente biografia do Donald Trump, que foi lançado agora em outubro de 2024 e que foi escrito por Russ Wetner e Suzanne Craig, com o sugestivo título de The Luck Loser, algo como o perdedor sortudo. O programa teve um sucesso estrondoso e visto por todo o país, e funcionou como uma espécie de tábua de salvação para Donald Trump, responsável inclusive por fazer um rebranding na sua marca e transformá-lo em um ícone pop. No lugar do playboy que gostava de festas e do magnata controverso, aparecia a figura do executivo, vencedor e implacável. Vejam, o show não apenas ampliou a sua fama, mas também solidificou essa nova imagem, o que foi inegavelmente responsável pela construção de uma base de fãs e de um reconhecimento público que era essencial para qualquer pessoa que tinha a aspiração de se lançar em uma carreira política. O programa durou de 2004 até 2015 e só terminou justamente porque Donald Trump, um belo dia, resolveu descer a escada rolante da Trump Tower e anunciar para o mundo todo que ele estava lançando a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos em 2016 e que concorreria às primárias republicanas daquele ano, em 2015. Diferente das outras duas vezes que ele cogitou lançar o seu nome para concorrer à presidência, dessa vez a notícia reverberou entre a população, que rapidamente correu para encher o seu primeiro comício, o que fez com que ele percebesse que havia sim futuro para ele nessa área. Agora, foi justamente a chegada de Barack Obama à presidência que foi responsável por uma espécie de conversão de Donald Trump para uma figura mais alinhada ao pensamento progressista, para um sujeito defensor das causas conservadoras. Foi a partir de 2010 que Donald Trump encampou uma verdadeira campanha em seu Twitter para tentar desmascarar o presidente Barack Obama, dizendo que ele não era um cidadão americano, ou melhor, que ele não havia nascido nos Estados Unidos, fato que é um dos pré-requisitos básicos para alguém se transformar em presidente dos Estados Unidos. Nesse período, então, ele voltou a se relacionar diretamente com a política, se alinhando a movimentos conspiracionistas. Trump chegou a oferecer 5 milhões de dólares para quem aparecesse com provas, até mesmo a certidão de nascimento original de que o Barack Obama não havia nascido nos Estados Unidos. Claro que oferecer dinheiro e se opor publicamente contra o presidente gerou ampla repercussão e mídia em torno de seu nome. Como eu disse anteriormente, o Trump sempre foi muito hábil em mobilizar essas polêmicas em seu próprio favor. Essas declarações lhes renderam críticas? Sim. Ele tinha como prová-las?
Não. Mas elas atingiram o objetivo que ele queria: trazer a atenção da imprensa tradicional, ao mesmo tempo se aproximar de eleitores conservadores e aqueles outros indivíduos que estavam insatisfeitos com a política tradicional. Foi nesse momento que ele percebeu a capacidade que um único tweet dele tinha de gerar notícias de maneira gratuita. E seria então por meio das redes sociais que ele tentaria falar com um público mais amplo, para garantir que seu nome fosse viável para a candidatura de 2016. Então, usando as redes sociais, ele atacava seus adversários e reforçava a sua imagem de um outsider, de alguém de fora da política, alguém capaz de desafiar o sistema e as normas estabelecidas. E é inegável que essa estratégia deu certo. Trump conseguiu justamente falar com aquele pedaço da população que ressentia dos anos e das consequências geradas pela globalização, que viam a si mesmo como figuras esquecidas pela política tradicional, incapazes de defender o papel que elas possuíram na sociedade americana em anos anteriores. Nós estamos falando basicamente de uma classe média trabalhadora norte-americana, que teve um papel de protagonismo na cultura, na política, na economia americana, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos Reagan. E elas viram no Trump essa figura forte, de um empresário implacável, que de fato poderia trazer esses bons tempos de volta. Não à toa, seu slogan de campanha era Make America Great Again, fazendo a América grande de novo. Foi então que em 2015, depois de descer a escada rolante da Trump Tower, que o Donald Trump lançou oficialmente a sua campanha. E as principais bases da sua estratégia eleitoral ficariam bastante evidentes em um discurso que ele fez em 2015, em que ele prometeu construir um muro para separar os Estados Unidos do México. Nesse discurso bastante famoso e controverso, ele disse o seguinte: When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. E na sua campanha, então, ele se vendeu como um grande nacionalista, alguém forte o suficiente para devolver a América para os americanos, disposto a quebrar protocolos tradicionais e se apresentar como um homem de negócios no meio da política. Para aqueles eleitores que se sentiam deixados para trás pela globalização, nada melhor que um slogan que reluzia uma mensagem: América em primeiro lugar. E o resto da história vocês conhecem. Em 2016, Donald Trump se elegeu presidente, vencendo Hillary Clinton. E aí, gostou dessa história, dessa trajetória que a gente fez aqui, de como Donald Trump saiu lá de um jovem encrenqueiro para um grande magnata dos negócios, um ícone pop, até se converter em uma figura política e presidente dos Estados Unidos? Se você gostou e se chegou até aqui é porque gostou, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar em um membro apoiador aqui do canal. Membro apoiador tem uma série de vantagens. Se você clicar aqui, eu tenho certeza que você vai poder desfrutar de todas elas. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. See ya!